Essa é a nossa terceira aula sobre a teoria dos conjuntos e hoje você vai aprender a calcular a quantidade de elementos da união entre dois conjuntos. Digamos que você tem um conjunto A e um conjunto B. Unir os dois conjuntos, quantos elementos vão ter nessa união? Tem uma formulazinha aqui já para isso. Olha o que diz a fórmula. N de A unido a B, ou seja, o número de elementos da união do conjunto A com o conjunto B, é dado pelo número de elementos do conjunto A, e eu escrevi aqui N de A, mais o número de elementos do conjunto B, e aí basta subtrair do número de elementos da interseção, que são aqueles elementos que estão nos dois conjuntos simultaneamente. Inicialmente, é possível que você ainda tenha algumas dúvidas sobre a fórmula, mas vai ficar muito fácil com o exemplo que eu vou mostrar para vocês, que está aqui do lado, esse diagrama de Venn, onde eu represento um conjunto A e um conjunto B, e vamos utilizar essa fórmula para descobrir quantos elementos tem na união dos dois conjuntos. Primeiro, observe comigo que o nosso conjunto A tem 7 elementos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui dentro eu tenho 7 elementos e eu vou escrever NA é igual a 7. Ou seja, o número de elementos do conjunto A é 7. Agora, escreva o número de elementos do conjunto B. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também 7 elementos. Será quantos elementos nós vamos ter na união? Quando eu juntar o conjunto A com o conjunto B, quantos elementos estarão lá dentro? Inicialmente, fica parecendo que basta somar 7 com mais 7, né? 7 com mais 7 é 14. Aí você fala, tem 14 elementos. Porém, não são 14 elementos. Vamos verificar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Na realidade, a união, A unido com B, terá 11 elementos. E por que será então que eu não posso somar 7 com mais 7 para encontrar a união, né? Pelo seguinte, porque se você observar na interseção, que é essa região aqui, ó, comum aos dois conjuntos, nós temos 3 elementos que foram somados 2 vezes. Quando eu considerei o conjunto A com 7 elementos, o 3 estava lá. Quando eu considerei o B com 7 elementos, o 3 também estava lá. Então, se eu somar 7 com mais 7, eu estou somando esse 3 2 vezes. Porém, ele só acontece aqui uma única vez. Para resolver esse problema, o que a gente faz? A gente vai pegar a quantidade de elementos do A, mais a quantidade de elementos do B, 7 mais 7 vai dar 14, e aí vamos subtrair uma vez a quantidade de elementos que nós temos na interseção. Porque ela foi somada 2 vezes, então vou ter que retirar uma, correto? Então vai ficar assim, ó, 7 com mais 7, 14. Agora subtrai a quantidade de elementos que você tem na interseção. São 3. 14 menos 3, 11. Olha aqui que deu certinho, percebe? 11 elementos, olha aqui a união. 11 elementos, a gente tinha verificado, né, contando um por um. Então é isso que a fórmula está dizendo. A fórmula diz pra gente que a quantidade de elementos da união é dado pela quantidade de elementos do conjunto A mais a quantidade de elementos do conjunto B, menos a quantidade de elementos que estão na interseção. Foi o que nós fizemos, né? Pegamos a quantidade do A, 7 elementos, mais a quantidade de B, 7 elementos, menos 3, que é a quantidade de elementos da interseção. 11 elementos é a quantidade aí da união do A com B. Entendido aí a fórmula da união, vamos fazer 2 exemplos para fixar essas ideias? Então, me acompanhe. Neste exemplo, nós temos o seguinte. O conjunto A tem 20 elementos, a interseção do A com B tem 12 elementos e a união do conjunto A com o conjunto B, 60 elementos. Qual é o número de elementos do conjunto B? Para resolver esse problema, vamos escrever as informações que temos. Nós temos que o número de elementos de A é igual a 20, o número de elementos da interseção é igual a 12, o número de elementos da união é igual a 60. E o número de elementos de B eu não sei. Então vamos colocar uma interrogação aqui. Questão bem tranquilinha porque é aplicação direta da fórmula, do número de elementos da união. Vamos relembrar a fórmula. O número de elementos da união, A unido com B, vai ser igual o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos
o número de elementos da interseção. Agora basta substituir os valores. A união nós já sabemos que vale 60, então vamos trocar isso daqui por 60. Igual, o número de elementos de A nós temos que é 20. O número de elementos de B nós não temos. E o número de elementos da interseção é igual a 12. Então vamos colocar 12 aqui. Para resolver essa equaçãozinha, vamos passar todos os números para o lado esquerdo e conservar o n de B do lado direito. Então, o 60 está do lado esquerdo, continua. O 20, que está do lado direito, positivo, vem negativo. O menos 12 vem para cá, positivo. E eu conservo o n de B aqui do lado direito. Agora é só resolver. 60 menos 20 é igual a 40. 40 com mais 12, 52. Pronto, 52 é igual ao número de elementos do conjunto B. Resolvemos, então, o nosso primeiro exemplo. Vamos agora para a segunda questão. Nesta segunda questão, nós temos o seguinte. Em uma pesquisa sobre estilos musicais, com 44 pessoas, 12 gostam de rock, 20 de pop e 15 de nenhum dos dois estilos. Aí nós temos 3 perguntas. A letra A, quantos gostam de rock ou pop? Letra B, quantos gostam de rock e pop, ou e-pop, né? E a letra C, quantos gostam somente de rock? Observe, gente, que a letra A e a letra B são perguntas diferentes. Aqui na letra A nós temos ou e na letra B nós temos e. E esses dois termos, o ou e o e, faz toda a diferença quando se trabalha com conjuntos. Inicialmente, você tem que pensar o seguinte, se tem ou, então é união. Lembre-se disso, ou é união. E o e é interseção. Eu vou até colocar o símbolo aqui, para você recordar. O ou representa união e o i representa interseção. Com essas observações, agora podemos começar a resolver o problema. E tem uma técnica, que facilita muito. É você pegar essas informações e jogar em um diagrama de Venn. Isso ajuda muito a visualização do que está acontecendo na questão. Para isso, vamos desenhar aqui um retângulo que vai representar o nosso conjunto universo, ou seja, o conjunto que compõe todas as pessoas que foram entrevistadas. E aqui dentro nós vamos fazer 2 conjuntos. O conjunto do rock e o conjunto da galera que gosta do pop. Vamos escrever R aqui para rock e vamos escrever P para pop. Tudo bem? Vamos rever quais são os dados do problema. Em uma pesquisa sobre estilos musicais com 44 pessoas, então a pesquisa foi feita em um conjunto universo que tinha 44 pessoas. Então, aqui fora, eu vou escrever o número 44 para indicar a quantidade de pessoas que foram entrevistadas. Dessas pessoas, sabe-se que 12 gostam de rock, então aqui em R eu vou escrever 12 na frente. E 20 de pop, aqui eu vou colocar 20 na frente do P. E 15 de nenhum dos estilos. Se 15 pessoas não estão nem no rock nem no pop, então vai estar aqui fora. Concorda comigo? Então vamos colocar aqui 15 aqui fora. Tudo bem? Vamos para a primeira pergunta. Quantos gostam de rock ou pop? Como você já sabe, o ou significa união, ou seja, eu vou unir as pessoas que estão no rock com as pessoas que estão no pop e ver quantos elementos tem ali, quantas pessoas temos nessa união. E é importante você perceber que a união é justamente toda essa região aqui, E aí, para descobrir quantas pessoas tem nessa união, inicialmente não vai dar para usar a fórmula, porque a fórmula precisa do número de elementos da interseção, e eu não sei quantas pessoas gostam do rock e também do pop. Dessa forma, eu vou utilizar um outro caminho. A gente vai usar o raciocínio lógico. Se foram entrevistadas 44 pessoas e 15 responderam que não gosta de nenhum dos estilos, então a união aqui vai ser formado por 44 menos 15. Concorda comigo? Pega o total de pessoas que foram entrevistadas e retire aquelas que não gostam nem do rock ou do pop. Retirando, vai sobrar o pessoal que gosta ou do rock ou do pop. Beleza? Então, para responder a letra A, basta subtrair 44 de 15. Então, essa é a quantidade de pessoas que gostam ou do rock ou do pop, aqueles que estão aqui. Deu para entender? Pegamos o total de entrevistados, tiramos aqueles que eu sei que não está nem no rock nem no pop,
Sobram aqueles que estão ou no rock ou no pop. 29 pessoas. É a união aqui do rock ou pop. Agora, a letra B, eu quero a interseção. Eu quero aquela galera que está aqui, ó, neste intervalo. Para descobrir isso, agora eu vou utilizar a fórmula, porque eu já sei a quantidade de elementos da união, né? Então, ó, lembre da fórmula. O número de elementos da união é dado pelo número de elementos de A mais o número de elementos do conjunto B menos o número de elementos da interseção. O número de elementos de A unido com B nós já sabemos que é igual a 29. Nós fizemos essa conta anteriormente, né? É a galera que está nesse grupão aqui, 29 pessoas. Então eu vou substituir e vou colocar 29. Igual a quantidade de pessoas do conjunto A. Nesse caso não é nem A, né, gente? É R, que é o conjunto do rock. Então eu vou apagar aqui e colocar R. E aqui no conjunto B eu vou escrever P de pop. Aqui é R. E aqui também é P de pop. Pronto. Então nós temos que o número de elementos das pessoas que gostam de rock são 12. Mais o número de pessoas que gostam do pop, 20. Menos a interseção que eu não sei. Mas é possível descobrir porque eu tenho todos os outros valores. Resolvendo a equação, nós temos o seguinte. 29 é igual a 12 com mais 20, que vai ser igual a 32, menos N R inter P, ou seja, o número de elementos da interseção, né, do rock com o pop. Eu vou passar esse menos N de R inter P para o lado esquerdo, ele vai ficar positivo. Então aqui nós vamos ter o número de elementos do rock inter pop vai ser igual. Aí o 29 vem para cá negativo e o 32 continua positivo. Então fica assim, ó, 32 aqui positivo menos 29. 32 menos 29 é igual a 3. Então eu já sei que a interseção, aquela galera que respondeu que gosta do rock e também gosta do pop, 3 pessoas. E para finalizar, queremos saber quantos gostam somente de rock. Aí ficou fácil, porque se eu já sei a galera que está aqui no meio, ó, eu já sei que aqui temos 3 pessoas. E o total do rock são 12. Se 3 também gosta de pop, aqueles que gostam somente do rock será 12 menos 3, ou seja, 9 pessoas. Eu poderia ter perguntado também quantas pessoas gostam somente do pop. Aí é só você subtrair 20 de 3, né? 20 menos 3 é igual a 17. Eu espero que você tenha compreendido essa aula. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva no canal, deixa um like, deixa o seu comentário. Até a nossa próxima aula. Lembrando que na descrição do vídeo temos os links das aulas anteriores. Valeu, um forte abraço.